Ai, gente, eu tenho muita dificuldade em organizar um cronograma de estudos. Quando eu sento pra estudar, eu não sei nem o que eu vou ver. Se você já passou por alguma dessas situações, o vídeo de hoje é pra você. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Priscila do canal Lucy Concurseira e hoje eu vou te explicar como fazer um cronograma de estudos baseado na sua realidade. Não tem como estudar e não ter um cronograma de estudos. A única forma de você avançar na matéria é ter bem organizado o que você vai estudar por dia. E é importante você inserir todas as matérias desse conteúdo para não acontecer, por exemplo, só gosto de direito administrativo, só vou estudar isso, não estudo português, e quando chega na prova... Então, por isso, hoje eu vou ajudar vocês nessa missão. O cronograma que eu vou explicar para vocês é baseado em estudo por ciclos. Ou seja, você vai montar uma lista de matérias baseada no seu edital e você vai montar o seu cronograma de acordo com essa lista. Eu já tentei estudar por planejamento semanal, sabe aquele que você organiza? Segunda-feira vou estudar português, terça-feira matemática e direito administrativo, na quarta-feira direito constitucional e direito penal. Mas eu desisti dessa forma de organização porque vamos supor se acontece alguma coisa na quarta. O que eu vou fazer com a matéria de quarta? Acumular com a matéria de quinta? E se eu não tenho tempo na quinta para fazer a matéria de quarta e a quinta? Vai virar aquela bola de neve, que todo mundo fica desesperado. Por isso que eu optei os estudos por ciclos, porque se acontecer alguma coisa em um dia, eu retomo de onde eu parei no meu último dia de estudos. Vamos lá? Primeiro passo, faça uma lista das matérias do seu concurso. Primeiro, você vai ter que saber as matérias que você vai ter que estudar. Procure o último edital do seu concurso de interesse. Depois que você tem as matérias do edital, você vai fazer uma listinha. Eu vou te dar uma dica. Se o seu edital é muito antigo e você já tem uma ideia da banca que será, procure os últimos editais dessa banca, porque às vezes tem algumas matérias que são tendência. Por exemplo, pessoa com deficiência está caindo bastante, AFO, eu tô percebendo que está caindo bastante também. E tente inserir essas matérias que são mais tendência com o conteúdo do último edital. Segundo passo, anote a quantidade de horas que você tem para estudar por dia. Gente, pelo amor de Deus, seja realista nessa etapa. Não adianta você falar, Eu vou colocar 6 horas, porque o fulano passou com 6 horas. sendo que você não tem essa quantidade de tempo. O que vai acontecer? Você vai ficar frustrado. Leve sempre em consideração as atividades que você tem no dia. Todas, seja atividade de casa, estudos, academia, o que seja. Porque às vezes a gente imagina que o nosso dia tem uma quantidade X de horas e não é suficiente para fazer tudo. Então, quando você for fazer o seu planejamento de estudos, eu indico que você faça uma lista de todas as suas atividades diárias e encaixe os estudos no meio delas. Por exemplo, eu sou dona de casa, além de concurseira. Eu sei que 11 horas da manhã eu vou ter que parar o que eu tô fazendo para fazer almoço. Então eu não posso colocar estudos às 11 horas da manhã porque eu já tenho outra atividade. Tome muito cuidado também com perda de tempo transparente. Eu não sei nem se é essa expressão, se não for eu acabei de inventar. Ou seja, sabe quando a gente perde tempo com coisa que não tá no nosso planejamento? Vamos supor, eu vou dar uma olhadinha rapidinho no meu Instagram, quando eu vou ver, já passou 1 hora. E isso pode prejudicar demais o seu planejamento de estudos. Terceiro passo, decida quanto tempo você consegue estudar cada matéria. É claro que essa será uma escolha pessoal. Eu, por exemplo, eu gosto de períodos de 1 hora cada matéria. Passando isso, eu já começo a ficar ansiosa. Eu indico, é claro, baseado no método do achômetro da Lucy Concurseira, que períodos curtos você consegue assimilar mais conteúdo, tá? Além disso, quando você estuda períodos curtos, você consegue avançar bem mais na matéria e não cair na curva do esquecimento. Pense, vamos supor, que você tem 3 horas por dia e você vai falar, Eu vou estudar atos administrativos durante essas 3 horas. então você vai demorar muito para avançar no próximo conteúdo. E quando você voltar nessa matéria, é
capaz que você tenha até esquecido. Então, na minha opinião, seria muito mais produtivo você estudar 2 matérias durante 1h30 cada e você voltar nesse assunto mais rapidamente mais pra frente para você rever, não cair na curva do esquecimento. Quarto passo. Volte para a sua lista de matérias e analise o peso ou quantidade de questões na sua prova, caso as questões tenham o mesmo peso. Essa informação também estará no seu edital. Vamos supor que português vale 20 pontos e direito penal vale 5 pontos. O que é que você vai estudar mais para a sua prova? É claro que é português, né? Ai, Lucy, mas eu gosto de direito penal. Tá bom, eu também gosto de chocolate, eu não como chocolate todo dia, né, gente? Seja muito crítico, não vai colocar a matéria que você gosta, estudar mais vezes, e aquela matéria mais difícil você não estudar, porque vai chegar na prova você vai levar? Quinto passo. Com as matérias e seus determinados pesos, decida a frequência com que você estudará cada uma em seu ciclo. Agora que você já tem a sua lista de matérias, você vai decidir a frequência que você vai estudar cada uma. Então, como eu dei o exemplo quase agora, que português vale 20 pontos, direito penal vale 5 pontos. Então, eu posso escolher estudar no meu ciclo 3 vezes português e 1 vez direito penal. Você sempre tem que pensar que a quantidade que você vai estudar da matéria deve ser proporcional ao peso da prova. Uma dica que eu dou, mas isso vai depender se o seu edital está aberto ou não, é se você tem muita dificuldade em alguma matéria. Vamos supor, pessoal que estuda para a prova da VUNESP tem muita dificuldade em matemática. Pode aumentar a frequência dessa matéria, mas eu indico isso apenas se você não estiver com o edital aberto. Sexto passo. Intercale as matérias de acordo com a frequência do ciclo. Agora que você já decidiu a frequência de cada matéria, você vai ter que intercalá-las em uma lista. Uma dica que eu te dou é tente colocar matérias repetidas um pouquinho distante uma da outra, para não acontecer, por exemplo, vou estudar 2 períodos de português hoje, aí eu vou ficar 2 dias sem estudar e eu volto daqui a não sei quantos dias. E isso pode prejudicar, porque o que nos ajuda a fixar o conteúdo? A repetição e a frequência que você vê. Se você demora muito para rever aquele assunto, a chance de cair da curva do esquecimento também é muito grande. Sétimo passo. Pronto! Você já tem o seu ciclo. Agora é montar o seu planejamento seguindo a sequência do seu ciclo. Pronto! Você já tem o seu ciclo de estudos. O que você vai fazer agora? Você vai montar o seu cronograma. Você escolhe se você monta o seu cronograma diário ou semanal. Fica ao seu critério. Eu prefiro montar um cronograma diário, porque às vezes pode acontecer alguma coisa na semana, eu não cumpro com o meu cronograma, aí vai vir aquela bola de neve chamada matéria acumulada. Então, como que você vai fazer? Supondo que você tem 5 horas por dia e você vai estudar 4 matérias de 1h15 cada. Então, você vai colocar no seu ciclo 4 matérias. Onde você parou é onde você vai continuar no dia seguinte. E aqui eu tenho o meu planner, que eu coloco as minhas matérias, que eu vou estudar por dia, e vou anotando, vou ticando o que eu já estudei. E é isso, gente. É basicamente assim que eu faço o meu planejamento de estudos, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para você e eu vou fazer uma consideração. Tem gente que explica quando uma pessoa vai fazer um planejamento que se deve começar com matérias básicas e depois ir avançando para matérias específicas. Eu, particularmente, não gosto desse critério porque eu fico ansiosa, eu tenho a impressão de que meu tempo tá passando e eu não tô estudando o que eu deveria, tá? Então, você decide se você quiser começar com as matérias mais básicas e insere as matérias específicas ou se você quiser começar com a sua lista inteira do seu edital, fica a gosto do freguês. Lembrando que essa forma de você fazer o seu planejamento é uma sugestão e você pode adaptar ao seu dia a dia. Se você gostou do vídeo de hoje, dê um joinha, inscreva-se no canal da Lucy e fique de olho para mais dicas de estudos, reflexões e questões de concurso. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!